Olá, seja bem-vindo a mais uma aula suporte do nosso treinamento do sonda lambda avançado, ou diagnóstico da sonda lambda sob o padrão OBD2. Aí hoje nós vamos trazer para vocês um caso real que nós passamos, que nós fomos dar o suporte a uma oficina onde nós também estamos ministrando um treinamento presencial em um Honda Civic 2009-2010 Flex, certo? Onde esse veículo tinha as seguintes características, certo? Então o que ocorria com ele? Ele às vezes não pegava pela manhã, ok? Estancava em algumas paradas, estancava subitamente, e perda de potência e alto consumo de combustível, Esse carro, segundo foi informado, ele já estava lá há quase um mês, indo e voltando, horas tinha uma melhora, horas tinha uma piora, e foram feitas diversas avaliações no sistema de injeção eletrônica, Então não foi conseguido sucesso, e aí coincidiu de nós estarmos dando um treinamento sobre o assunto era relevante com relação ao problema apresentado, o assunto do treinamento, então nós fomos lá para dar o suporte e ver esse caso, que estava dando tanto, digamos assim, trabalho para ser resolvido, E tinha uma curiosidade no relatado que quando desligava o sensor de temperatura o veículo pegava, Logicamente que isso levava a crer que tinha alguma relação com a temperatura do veículo. Então, no início da avaliação, nós fizemos uma verificação geral do funcionamento do motor, alguns indícios de se realmente estava com mistura rica, como o escapamento, que estava bastante carbonizado, com aquela característica de mistura rica realmente, de fato. Fizemos algumas avaliações com relação à aceleração, aquela primeira impressão, Então, nós depois entramos logo em seguida com o scanner, consultamos a memória de avarias e a única falha que tinha era o indicativo de mistura rica, E aí nós fomos para os parâmetros. Nos parâmetros é onde nós conseguimos ver o primeiro indício de problema, O parâmetro estava em marcha lenta, com o funcionamento de marcha lenta, o veículo estava com os ajustes tanto de curto como de longo prazo, com indicação de mistura pobre, ou seja, os ajustes de longo e curto prazo eles estavam no limite, quase em torno de 60%, bastante altos os ajustes, indicando que a mistura estava pobre, Infelizmente eu não gravei, eu costumo gravar principalmente com relação a problemas, que é para posteriormente incluir no nosso treinamento, tanto seja presencial, seja online, costumo gravar ou pelo menos fazer imagens que é para poder ter aquele arquivo e servir de exemplo para vocês, para os nossos alunos, mas infelizmente essa eu fiquei devendo, Mas os ajustes de curto e longo prazo, como eu vinha citando, estavam todos dois na faixa de 60% positivo, indicando uma mistura pobre. E aí nós fizemos essa avaliação e no caso da sonda lambda, a sonda lambda desse veículo é a sonda lambda de banda larga, a sonda lambda pré-catalisador, ela é uma sonda lambda de banda larga, de 4 fios, na linha japonesa, como vocês estão fazendo o treinamento já sabem dessa realidade, onde a sonda lambda pré-catalisador, ela é sempre uma sonda de banda larga de 4 fios ou sensor FR. No sinal da sonda lambda, que a gente sabe, que ele é em miliamperes, o sinal de resposta da sonda é informado no scanner como a amperagem que a unidade de comando está trabalhando para a sonda lambda, se é uma amperagem positiva ou se é uma amperagem negativa. Quando a amperagem é positiva, a mistura ela é pobre, Quando a amperagem é negativa, a mistura ela é rica. Então, nós fizemos essa avaliação da sonda, mas só que, como vocês já sabem, a sonda lambda de banda larga, tanto de 4 quanto a de 6 e 5 fios, elas têm uma resposta muito rápida com relação ao controle da unidade de comando, Então ela sempre ficava ali na faixa de 0 miliamperes, que é indicando uma mistura em que não está nem rica nem pobre, não é isso? Então o parâmetro de sonda, como nós já costumamos citar, então ele não é muito útil em algumas situações, porque ele pode ficar dentro ali da faixa de 0 miliamperes quando nós temos um desbalanceamento muito grande da mistura. Isso também acontece com as sondas de banda estreita, sonda lambda de salto. Porém, na sonda de banda larga, isso se torna mais difícil um pouco, fica um pouco mais complexo
de trabalhar se orientando pela sinal da sonda. Então os ajustes de curto prazo já estavam nos informando com bastante clareza que existia ali uma mistura pobre naquela condição de marcha lenta. E por que a mistura estava rica? Tá certo? Então essa é a grande pergunta, né? Você estava indicando a mistura pobre, mas a mistura estava de fato rica, né? Então quando a sonda lambda, né? Nós trabalhamos o veículo, era um veículo flex. Então aqui o Honda Civic, né? A traseira do Honda Civic, o New Civic daquele período. Então nós sabemos já desde os veículos somente a gasolina que a sonda lambda, quando a unidade de comando, melhor dizendo, quando ela não consegue fazer a correção da mistura, né? A sonda lambda indica, por exemplo, que a mistura está rica, ela tenta contornar isso, né? Diminuindo o tempo de injeção para ver se a sonda volta a funcionar ao normal, e ela não consegue, então ela acaba indo trabalhar em circuito aberto. Então no sistema flex, a primeira informação que a unidade precisa, né, para poder fazer em condições normais de funcionamento é o sinal do sensor de nível, lá da boia do tanque, né, a velha conhecida boia do tanque. Então no momento em que você quer abastecido o motor, ou melhor, no momento que o tanque é abastecido, né, nós vamos ter a abertura, né, da janela de reconhecimento do combustível. Então a unidade de comando vai começar a focar na informação da sonda lambda e ver se essa informação da sonda vai ter alguma alteração, certo? Então se há alteração, ela vai adequando o tempo de injeção, é isso, para poder fazer com que a sonda volte a funcionar, né, de forma equivalente, né, ao seu funcionamento, de forma normal. Então se eu tiver uma sonda de banda estreita, ela vai começar a funcionar no momento em que é trocado o combustível, ela vai começar a funcionar de forma linear, né? Dependendo do combustível que seja colocado, ela vai funcionar ou indicando mistura rica ou indicando mistura pobre. E a sonda o módulo do motor vai trabalhar para que a sonda volte a funcionar copiando, ou melhor, que a sonda volte a funcionar, né, de forma satisfatória, ou seja, indicando valores acima de 500 mV, na faixa de 800 a 900 mV, e abaixo de 500 mV, na faixa ali de 150 a 200 mV. Então, a partir do momento que a sonda começa a funcionar dessa forma, ela acha o tempo de injeção e registra a relação ar-combustível, faz a adaptação e o sistema volta a funcionar normalmente, vai funcionar normalmente com a mistura adequada e com o AF registrado de acordo com o combustível que esteja no tanque. Bom, mas aquela informação que eu dei mais para trás, né? Então, se a unidade de comando tenta corrigir essa informação e ela não consegue, ela vai trabalhar em open loop, vai trabalhar em circuito aberto. E para o sistema, né, flex convencional, né, o convencional que nós falamos é que trabalha com a informação da sonda, né, porque nos sistemas mais atuais nós temos a presença do sensor de etanol, né, onde o sinal da sonda é importante, mas não vai ser, digamos assim, o principal, né? Ele vai ser uma informação a mais, lógico, mas o sistema não vai ser tão dependente, né, assim do sinal da sonda lambda, né? Mas nos sistemas convencionais, então, e a maioria dos sistemas, se houver uma falta de informação da sonda, né, ou então se o sistema passa a trabalhar em circuito aberto, como é o caso aqui, né, então de tanto indicar mistura pobre, ele tentar corrigir e não conseguir, ele vai para circuito aberto. Então, ele trabalhando em circuito aberto, não tem como fazer, digamos assim, a fiscalização, o acompanhamento da sonda, do sinal da sonda, então o sistema também automaticamente vai para o AF do álcool. E é aí onde surge o problema maior, né, onde o problema se agrava. Se tem álcool, gasolina no tanque, como era o caso aqui, e o ajuste do AF está para o álcool, né? E o que ocorria também, né, que o carro às vezes voltava ao funcionamento quase que normal. Porque eu percebi que quando a gente mantinha uma aceleração mediana, que isso a gente também recomenda a vocês, né, nos testes que nós fazemos, diversos testes da sonda lambda,
né, que também baseado, né, em normas, né, de análise da sonda lambda, de teste da sonda lambda. Nós temos que avaliar em marcha lenta, né, para poder fazer um diagnóstico do comportamento em marcha lenta, mas também em cargas parciais, ali na faixa de 2.500 RPM. Então, quando se mantinha uma rotação próxima a 2.500 RPM, a mistura ar-combustível ela começava a voltar, né, para dentro do normal, ok? Indicado por quem? Pelo sensor de oxigênio. A unidade começava a ver essa reação, de uma indicação diferente da mistura, né? Porque quando acelera a meia rotação, como era um problema, digamos, não tão grave, então com uma média aceleração, o sinal da sonda lambda começava a mudar, a unidade começava a perceber e, dependendo da condição, se perdurasse por muito tempo, a mistura começava aos poucos a vir para o normal, a indicação da sonda, e também a unidade começava a fazer com que a gente começava a ver o comportamento da unidade através da informação dos ajustes de longo e curto prazo, que começava a reduzir, né? Porque quando em média aceleração a mistura começava a ficar mais rica, não é isso? A sonda começava a indicar, ela começava a diminuir os ajustes de curto e longo prazo, principalmente, logicamente, mais rapidamente o de curto prazo, ele começava a diminuir, né? Lembrando que ele estava lá naquela faixa de 60%, não é isso? Então, a gente começou a perceber isso, né? Eu comecei a perceber isso, que em marcha lenta eu tinha uma indicação de mistura pobre. E em cargas medianas nós tínhamos começava a observar o comportamento da unidade de comando, voltando paulatinamente, diminuindo o tempo de injeção e a sonda começando a voltar a funcionar normal e o AF começar a subir um pouco mais. Bom, então, após perceber esse comportamento, né, dos ajustes de curto e longo prazo em médias rotações, né, assim como também da sonda lambda, que melhorou bastante o seu comportamento, então isso chamou a atenção para mim de uma possível entrada falsa de ar, ou mistura pobre ou possível entrada falsa de ar. Nós sabemos que nesse veículo nós temos esse sistema aqui, né? Então o sistema de partida frio, né, ele é diferenciado dos demais sistemas. Nós temos uma galeria com injetores mecânicos, né? Nós temos uma bomba que pressuriza a linha dessa galeria da partida frio na faixa de 2 bar de pressão. E nós temos essa eletroválvula aqui, que é quem faz a liberação da combustível sob pressão. Então, eu suspeitei que pudesse ter uma entrada falsa de ar por esses anéis aqui. Por quê? Por causa da possibilidade desse sistema ele ficar mais tempo, né, no coletor de admissão. Os injetores ainda são retirados de vez em quando por algum motivo de defeito. Os injetores, né, de trabalho normal do veículo, digamos assim, da injeção de combustível, do sistema de injeção normal, né, podemos dizer assim. Mas esses não, normalmente eles ficam em repouso lá muito tempo e pode acontecer de dar entrada falsa de ar, né, de acontecer a entrada falsa de ar, mas o problema não era ali. Ou então a mistura pobre, mas a mistura pobre também já estava meio que descartada, porque uma mistura pobre causada, né, vale salientar, por uma pressão de combustível, por exemplo, né? Então já estava descartada por causa do indício, né, lá no escapamento, que realmente existia uma mistura pobre, né, e essa mistura pobre depois a gente foi entendendo que era causada devido ao ajuste da relação ar-combustível. Então eu tinha gasolina no tanque, né, mas o ajuste do sistema estava para o álcool, né? Então o problema, na verdade, depois foi examinado, né, depois que eu cheguei ao diagnóstico, né, porque após, né, a gente ver como é que estava o funcionamento do veículo, né, aí onde entra a necessidade do mecânico não ficar apenas, né, se ater apenas à análise através de equipamentos eletrônicos, mas se valer também dos seus sentidos, ok? Então, analisar como é que está o escapamento, a condição do escapamento, o escapamento está carbonizado ou não, para ver se condiz com o que a informação no scanner está nos dando, né? Então, abrir o capuz, sentir o motor, ver o seu funcionamento, ver se tem algum ruído estranho, né? E foi nesse processo que eu escutei um barulho onde lembrava uma entrada falsa de ar, né? E, como eu vinha falando, desconfiei inicialmente
desse sistema, mas de fato a entrada falsa de ar, depois eu passei o serviço, né, digamos assim, para o mecânico, né, que estava responsável pelo carro, onde a gente foi lá para raciocinar junto com eles, ver chegar à conclusão desse problema, que já vinha, como eu falei, se arrastando há muito tempo. E o problema de fato era pelos anéis O-rings, ok? Desses anéis, isso aqui exatamente são os injetores daquele veículo. O problema estava aqui, como não se trata de nenhuma grande novidade nesse tipo de defeito. A questão é, né, muitos defeitos são velhos conhecidos, muitas causas de problemas são velhos conhecidos nossos, de muitos anos. Mas a diferença aqui está no tipo de sintoma. Qual é o sintoma que o carro está apresentando, a anomalia que o carro está apresentando. Isso aí é que muda. Porque você tem o que a gente chegou à conclusão aí. Então eu tenho uma entrada falsa de ar pelos injetores, né? Isso provocava o sistema, ele vai tentar adaptar, vai tentar corrigir, baseado na informação da sonda lambda, do sensor de oxigênio. E nessa tentativa de corrigir, se ele não conseguir corrigir, ele vai entrar em open loop, né? Então, como eu citei anteriormente, ele passa a trabalhar desconsiderando a informação da sonda. Num veículo comum, tá certo? Isso muitas vezes não causa muita normalidade. Veículo comum que eu cito, um veículo apenas a gasolina. Mas um sistema flex, tá certo? Um veículo com sistema flex, e desde 2002, 2003, nós temos os primeiros veículos flex, e já há alguns anos todos os veículos saem de fábrica flex. Então, no veículo flex nós vamos ter essa anomalia, onde o sistema não consegue adaptar, né, fazer o ajuste do AF. E para complicar um pouco mais, dependendo do defeito, se for uma pequena entrada falsa de ar, uma pequena falsa entrada de ar, ela só vai afetar mais na marcha lenta, né? Em cargas parciais, o sistema começou a entrar essa entrada falsa de ar. Ela não é tão, digamos, influenciadora, né? Devido à rotação do motor, o mapa de injeção e ignição é outro. Então acaba que o sistema começa a funcionar normal, ele começa a adaptar novamente. Então aí você tem o que? Você tem uma intermitência de funcionamento. Então o veículo ora está ruim, ora está em boas condições. Então pessoal, aproveitando a oportunidade, vamos aqui dar uma palhinha aqui sobre dos veículos com injeção direta, né? Que precisa de ter um controle maior ainda da relação ar-combustível, porque se tiver um excesso de combustível a gente pode ter graves danos, né, ao cilindro, né, aos pistões, a parte interna do motor. Então não depende única e exclusivamente do sistema do sinal da sonda. Então o sensor que vai dar a primeira informação e a principal com relação à condição do combustível vai ser um sensor de etanol que informa a temperatura, né, e a proporção de combustível no tanque, né? Então nós temos aqui o sinal dele, é um sensor onde ele tem uma aplicação, ou melhor, ele tem uma alimentação de 12 volts, né? Mas seu sinal, a amplitude do sinal é da faixa de 5 volts, ok? Onde o DUT negativo ele informa a temperatura, ok? E a frequência informa a proporção de ar e combustível, né? Então os veículos que possuem esse tipo de sensor, os sistemas que possuem esse tipo de sensor, e na família brasileira ele vai ser na linha com injeção direta, né? Não é um sensor novo, eu estou falando isso porque não é um sensor novo. Esse sensor foi começado a ser utilizado nos Estados Unidos no veículos Taurus em 1996. Então teve um treinamento que eu dei há uns 3 anos atrás aproximadamente sobre novas tecnologias, onde a gente abordava o sistema flex, coletor variável, comando variável, né? E a gente já naquela época, né, não faz tanto tempo assim, né, mas nós já trouxemos esse sensor e mostrando que não era uma novidade. Está sendo mais aplicado ultimamente aqui no Brasil, né, com essas novas tecnologias de injeção direta, devido
a necessidade de um controle ainda maior, né, e mais rápido da relação ar-combustível. Então eu quero só relembrar aqui com relação à sonda lambda de banda larga, né, aqui desse veículo específico. Então na linha Honda nós temos o sensor de sonda lambda de banda larga, aqui no diagrama do Dr. Ian nós vemos que nós temos a tensão de referência de 2.2 volts no fio azul, ok? E de 1,8 volts no fio branco, tá certo? Esse fio aqui, ele é branco, os dois pretos são relacionados relativos à resistência de aquecimento, o resistor de aquecimento, né, o heater, certo? Onde a alimentação positiva ela vem do relé auxiliar do sistema de injeção eletrônica, né, que também é conhecido como relé principal. E aqui nós temos o PWM, né, no pino 3. Então 4 alimentação positiva, 3 PWM. No 2 nós temos a alimentação de 2.2 volts e no 1 alimentação de 1.8 volts. Então, de acordo com o funcionamento que vocês já sabem, o oxigênio vai causar um desbalanceamento e isso a unidade de comando vai aplicar a corrente elétrica, né, no sentido positivo ou negativo, para que possa voltar a equilibrar, né, o sinal do sensor de oxigênio. Então, na linha Toyota nós temos os valores diferentes, né, nós temos 3 e 3.3 volts, né? Mas o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo, né? O princípio de funcionamento não tem diferença no sensor FR. A GM também já está utilizando esse tipo de sensor, né? Sensor de banda larga, entre outros casos também. Mas é porque na linha japonesa a gente encontra com mais facilidade e há mais tempo também, né? Bom, então finalizando agora dessa vez, nós queremos lembrar que o nosso treinamento, para quem não faz parte ainda, não fez o treinamento, nós temos ele disponível na plataforma Hotmart, ok? Onde você pode acessar a hora que você quiser, fica disponível para você por 2 anos, tá certo? E tem o nosso completo suporte, onde nós abordamos sonda lambda convencional, sonda lambda banda larga de 4 fios ou sensor FR e sonda lambda de banda larga de 5 e 6 fios, né, do lado do chicote, né? Então nós temos essas diferenças, que é o 4.9 e 4.2, né, ou 4.2 e 4.9. Então tem algum pequeno detalhe que a gente esclarece no treinamento. Além disso, nós tratamos dos monitoramentos voltados para a parte de ajuste de combustível, monitoramento de catalisador, ajuste de curto e longo prazo, né? Então é um curso que não é só sobre sonda lambda, mas tudo que envolve ali o subsistema de escapamento, como também é conhecido. E agora no dia 20 e 21 de fevereiro, tá certo? Se você quer de Natal ou de cidades próximas, nós vamos ter esse treinamento presencial, ok? Então vai ser sábado e domingo, nós vamos ter esse treinamento focado, né, única e exclusivamente nesses assuntos: ajuste de longo prazo, curto prazo, sonda lambda, tipos de sonda lambda, né, diagnóstico, simulação de defeitos, ok? Catalisador, funcionamento do catalisador, sonda lambda pós-catalisador, que está envolvido no monitoramento, né? Então, como é que é o comportamento da sonda lambda pós-catalisador, que não é só de uma forma, tá certo? Como o pessoal normalmente eles são orientados, então você tem sempre a informação é que você tem sempre um valor linear constante, isso aí muda às vezes, dependendo da situação. Como é que você vai fazer o processo de diagnóstico do catalisador quando eu tenho aquela conhecida falha P0420, né? Então nem sempre é o catalisador, então tudo isso a gente aborda no nosso treinamento, tanto o online ou EAD, tá certo? Como no presencial. Então agora dia 20 e 21, as inscrições já estão abertas. Se você fizer a inscrição já antecipada, as vagas são limitadas, são apenas 8 vagas, certo? Nós não trabalhamos com muitos alunos, então para garantir o entendimento, nós vamos trabalhar com 8 vagas. Bom, então para você que fizer a inscrição até o dia 10, ok, de fevereiro, nós vamos fazer um valor diferenciado, então se houver interesse, né, o curso vai ser em Natal, na Natal Autotech, certo? Em Candelária, que é um bairro central, fácil de chegar. Então é só entrar em contato conosco, nosso contato vai estar disponível na descrição do vídeo também.
para que você possa garantir uma das 8 vagas disponíveis. Então, saúde e sucesso e até o próximo vídeo.